Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai discutir o celibato voluntário e as novas formas de relação. Porque cada vez mais as mulheres estão optando por não se relacionar com os homens. E para essa discussão eu conto com a participação da socióloga Cristiane Fonseca. Nas reportagens a gente fala sobre um projeto de castração gratuita de animais na Prefeitura de Cuiabá. Então você já sabe, fica o meu convite, pega o teu café e vem comigo acompanhar tudo que a gente preparou com muito carinho para você aqui no Papo com Ela. Cada vez mais mulheres escolhem não se relacionar, mas essa escolha fala de liberdade ou de cansaço emocional? Em um tempo de vínculos frágeis, medo de se frustrar e relações cada vez mais rápidas, o celibato voluntário surge como um reflexo da sociedade em que vivemos. No Papo com Ela de hoje vamos falar sobre as dificuldades das relações amorosas e os novos sentidos do estar só. Para essa conversa recebemos a socióloga Cristiane Fonseca. Cristiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse discutir um pouquinho mais sobre essas novas formas de relacionamento ou até mesmo desses momentos em que a opção é não se relacionar. Como a gente tem ouvido bastante falar sobre o celibato voluntário, principalmente envolvendo mulheres. O que é que mudou de lá para cá, né? Que a gente chega nesse momento em que as mulheres preferem não se relacionar a se sujeitarem a determinados comportamentos basicamente masculinos. Então, Michele, eu gosto muito de começar pelo Bauman, que é um sociólogo contemporâneo, e ele tem um livro que chama Amor Líquido, em que ele fala sobre as relações, né, em plena modernidade. E ele fala que nós vivemos tempos de amor líquidos, de relações líquidas. Então, nada mais é feito para durar. Ou seja, essa caracterização da vida do consumo, ela também hoje está dentro da vida afetiva. Então as relações, elas se tornaram frágeis, elas se tornaram mais desgastantes e elas se tornaram com pouca segurança. E ele fala também que a possibilidade de qualquer conflito numa relação já faz as partes desistirem dessas relações, né? Mas por que ele fala do amor líquido, então, né? Que é justamente um momento em que as relações estão fragilizadas, né? E aí eu quero entrar hoje em alguns pontos que a gente tem ouvido muito falar, que é o ghosting, que é o love bomb, né? E que assim hoje vem pautando muito a vida das mulheres. Então as mulheres se colocam em relacionamentos, elas se colocam à disposição a ter um relacionamento e de repente vem a frustração pelo ghosting, um relacionamento que aparentemente ele vinha caminhando e de repente há um desaparecimento da outra pessoa, né, que gera muita frustração, gera muito desgaste e gera inclusive para a mulher o sentimento de culpa, porque quando esse parceiro desaparece, você começa a se autoculpar. O que eu fiz para que houvesse esse sumiço? E aí você tem também um outro ponto de grande desgaste das mulheres, que é o love bomb, ou seja, o relacionamento ele começa de uma maneira extremamente intensa e o que acontece? De repente, essa relação esfria, né? E esse esfriamento, mais uma vez, fragiliza a relação. Ao invés de começar gradual, né, para ter um ápice, não, ele começa no ápice e decresce. Ela começa do ápice, né, a pessoa sente que ela pode se entregar, a mulher sente confiança naquele parceiro porque ele está entregando muito e de repente, aí o sintoma do ghosting, que é esse sumiço, mas no caso do love bomb seria o esfriamento brusco, cabal, né, que também desgasta as relações. E a outra é o Breadcrumbing, que é o quê? As migalhas de relacionamento. As pessoas não querem hoje ter relacionamentos que possam fragilizar as suas liberdades, né? Então a preocupação em manter a liberdade faz com que
dentro de certas relações, a pessoa dê migalhas para o companheiro, e aí entra muita coisa das redes sociais, que as pessoas até falam, mas ele continua me curtindo, ele continua vendo as minhas redes sociais, de vez em quando ele manda um oi sumida, ou seja, ele deixa migalhas para a pessoa ter a sensação de que ela está ali, né? E aí ela segura essa pessoa de certa forma, mas sem nenhuma expectativa. Então todas garantir a disponibilidade. Garantir a disponibilidade. E aí você percebe que você é uma opção, né? Você não é a prioridade, porque você mantém para não perder, né? Geralmente, como você disse, como isso tem assim sido mais imponente em relação às mulheres, então tem essa figura do homem que deixa várias opções em abertas, proporcionando migalhas nessas relações, as mensagens difusas, as mensagens esporádicas, porque mantém a pessoa de alguma forma, mas sem assumir um compromisso direto. Então, o que está acontecendo hoje? As mulheres, elas estão se privando de ter esses desgastes, de ter esses sofrimentos dessa nova organização que os relacionamentos têm se colocado. E aí, Michele, eu gosto muito de falar assim, não é falta de opção, né? Porque o celibato voluntário, ele entra em duas variáveis, né? O eu não aceitar, né? Ou colocar o sexo por um período limitado, indeterminado, ou mesmo os relacionamentos também eu coloco no banco de reserva. Então não é falta de opção para ter o sexo casual, ou não é a falta de opção por se relacionar, mas é a falta de opção por ter um relacionamento que realmente seja efetivo, sólido, que garanta segurança. Estruturado, né? Estruturado. Sempre que a gente fala de relacionamento, ou que nós falávamos de relacionamento, a gente falava da ideia de relacionamento como porto seguro, como um espaço de amparo. Então eu tenho todo um dia turbulento do trabalho e de repente eu encontro o meu companheiro e ali é o meu momento de refúgio. E isso não vem acontecendo mais, é o contrário. Eu tenho todos os dilemas do meu dia, o trabalho, o desgaste profissional e eu também tenho que aprender a lidar com essas relações difusas, com essas relações hoje sem rótulo, né? A pessoa deixa de maneira implícita, né, que ela quer continuar ali ficando, mas sem que aquele relacionamento seja rotulado. E quando eu não dou rótulo para isso, eu dou insegurança para a pessoa. Então as mulheres vêm optando hoje, Michele, por se abster de relacionamentos tão frágeis, de relacionamentos que inclusive podem abalá-las emocionalmente, como eu te digo, né? Quando eu começo a sentir culpa pelo sumiço do parceiro, isso me traz um desgaste emocional muito grande, né? Aqui a gente pode dizer que o celibato ele surge também como uma priorização da saúde mental dessas mulheres. Uma priorização da saúde mental. Eu diria que hoje a priorização da saúde mental é uma variável muito grande, porque quando se fala em relacionamento hoje, eu não estou falando de relacionamento com estabilidade, eu estou falando de um relacionamento frágil, um relacionamento que não tem rótulo, um relacionamento que eu posso sumir a qualquer momento sem dar satisfação nenhuma, sem que a pessoa esteja preparada, inclusive, para viver esse rótulo, para viver esse luto, desculpa, relacionamentos em que a pessoa não é colocada como prioridade, ela é colocada como uma opção mantida para quando essa pessoa talvez não tenha aquela que seja ideal. E aí eu trago a questão das redes sociais. Elas têm tornado as relações cada vez mais fugazes também. Quando você pensa nos aplicativos de relacionamento, por exemplo, basta um clique para você ter uma outra opção. E essa outra opção pode ser sempre melhor do que a que eu estou conversando aqui. Então elas também têm trazido grandes frustrações para as mulheres. É aquele recomeço onde as conversas são repetidas, onde as conversas são vazias e superficiais e que você sabe que você é só mais uma opção, que um clique da pessoa pode significar a sua troca. Então as próprias redes sociais fragilizam isso. E aí deixando essa mulher vulnerável, a busca por uma saúde mental, ela leva a isso.
Uma outra coisa também, Michele, até porque o celibato voluntário ele é uma escolha, né? Como eu disse, ele não é falta de opção para um parceiro ou falta de opção por um relacionamento, mas uma opção que seja de qualidade. Então, você tem também aí a variável do que hoje as mulheres estão cada vez mais querendo se empoderar no aspecto profissional, né? E como o relacionamento muitas vezes não é o refúgio, ele acaba sendo um enfrentamento, dilemas, desgastes, eu opto, inclusive, por um autocuidado, né? Pela minha promoção profissional, e aí o relacionamento se torna algo secundário, porque ao invés de complementar, ele pode de alguma forma me limitar. Uma outra variável também é que nós vivemos em tempos de violências, né? Era isso que eu ia te questionar. Tanto sexuais como violências simbólicas e emocionais com as mulheres. Então, assim, há hoje também o medo das mulheres de se envolver. A qualquer momento, ela pode estar sendo vítima de alguém, né, que não se esperava, e aí eu lembro do Love Bomb, né, que é aquele ápice da paixão, e de repente você está vivendo com uma pessoa que seja abusiva, que seja tóxica, né? Então, assim, hoje até o medo dessa exploração sexual, dessa violência sexual e até da violência doméstica também, faz com que hoje as mulheres elas deixem os relacionamentos também como sendo algo que pode esperar, porque é algo que também pode ter riscos, né? Riscos para a integridade física e riscos para a integridade emocional. Quando você fala pra gente das redes sociais e dessa facilidade, né, de ser trocada num clique, aqui a gente também traz aí eu acho que muito mais caracterizado a relação de consumo para essa relação amorosa, porque é como se você tivesse um cardápio de pessoas que você vai ver se ela se adequa àquela característica física que mais condiz com você, se você vai ver se o que ela gosta é também condizente com aquilo que você gosta. Então você tem uma forma de parametrizar aquela pessoa sem nunca nem ter visto ela na vida, né? Então, aqui eu acho que fica muito clara essa lógica de consumo, não? Sim, e aí eu volto ao Bauman, porque assim, quando ele fala do amor líquido, ele fala que esse amor líquido é fruto da sociedade do consumo. Então ele fala assim que hoje nada mais é feito para durar. Assim como os bens de consumo que nós trocamos a qualquer momento, ele diz que os relacionamentos hoje, em tempos modernos, eles criaram essa característica de mercadoria também. Relacionamentos como mercadorias, né? Então, esse nada mais é feito para durar, ele sai do ambiente do consumo, mercado, e passa a perpassar a vida afetiva. Então, é exatamente isso. Você tem um cardápio, né? A gente passou a ter muitas opções, inclusive, Michele, é um dado importante, mas no ano passado o IBGE levantou que hoje o Brasil passa a ter mais números de solteiros do que de casados, né? Então é um sintoma disso também. Então as redes sociais, nesse sentido, ela tem um grande número de solteiros que em tese podem até estar à disposição para relacionamentos, mas tem muitas opções, né? E aí é como eu te digo, a cada clique eu posso ter uma opção melhor. Então, ao invés de eu conhecer uma pessoa ali na rede social, de eu ampliar aquela conversa, em avançar naquele diálogo, em tentar construir algo mais robusto ali, eu penso que o próximo clique eu posso ter uma pessoa com uma aparência melhor, alguém que possa me oferecer características mais semelhantes às minhas. Então a gente acaba lidando hoje do relacionamento como característica de consumo, como característica de mercadoria também. A gente falava um pouquinho sobre todas essas construções que acabam culminando numa relação que é desgastante, né? Surge o celibato voluntário. E a gente falava muito de Bauman, como ele já trazia essa questão da relação de consumo que adentra esse universo das relações amorosas. Em que momento isso fica mais marcado? Eu queria também questionar o seguinte:
A liberdade sexual das mulheres, de alguma maneira, interfere nesse processo? Porque se a gente for pensar numa masculinidade em crise, né, que tenta a todo momento se autoafirmar, isso também não contribui para esses novos arranjos? Você me lembrou de um fenômeno que está acontecendo na Coreia do Sul, que é o 4B. E aí o celibato voluntário, nesse caso, ele é de uma discussão política. Então as mulheres hoje na Coreia do Sul, elas estão lutando contra o patriarcado, contra a cultura patriarcal. Então, hoje tem não aos homens, não ao sexo com os homens, não casar com homens, não ter filhos com homens. Então, o que é isso? É um sintoma de uma cultura ainda muito machista, muito centrada em como o homem pauta os relacionamentos, e elas estão dizendo não para isso. Então aqui você tem uma característica do celibato voluntário, não só como preocupação emocional, mas aí como uma militância para dizer não a esse fenômeno de como hoje os homens vêm imprimindo as formas de relacionamento, né? E aí, Michele, a gente percebe o quê? Assim, essa fragilização das relações, como o Bauman fala, é incrível, né? Como eu estava te falando, é um escritor que começa no século XXI, perpassa o século XXI, mas quando ele fala dessa era do consumo e como isso atinge o relacionamento, isso é muito interessante. E aí eu quero trazer uma outra discussão, que é o oposto disso, que é o incel, que a gente já discutiu aqui num outro momento, que é o celibato involuntário, e que nesse caso parte mais dos homens, né? E nesse caso não é escolha individual, é fruto de rejeição, né? Então essa autoafirmação que você coloca do homem, ela gera o celibato involuntário nos homens, que aí geram outras situações como misoginia, violência contra as mulheres e coisas desse tipo. Então essas relações estão muito presentes e as mulheres vêm evitando isso. Então eu penso que hoje essa característica do celibato voluntário, ele está deixando de ser uma escolha individual somente, ainda que ela o é, a mulher escolhe por isso, mas ela está se tornando um fenômeno social, que é parte dessa cultura machista, dessa cultura patriarcal. Que aqui no Brasil, os estudos recentes que se tem são muito poucos ainda, né? Aqui você tem no mundo discussões mais acentuadas sobre isso, né? Mas, assim, quando se fala aqui hoje, a gente está falando muito da questão da proteção emocional e do autocuidado, né? Uma escolha por eu viver bem. Ou seja, não é que eu não quero ter um relacionamento, é pelo contrário. As pessoas até acham que o celibato voluntário é não querer ter relacionamento. E é o contrário disso. Eu quero sim ter um relacionamento, mas eu quero um relacionamento com qualidade. Eu quero um relacionamento que eu tenho parceria. Eu quero um porto seguro, né? Eu quero companheirismo real. E não é isso hoje que se oferta para as mulheres nesse mundo masculino, né? E principalmente cotejando aí com a autoafirmação masculina, quando essa mulher não aceita, e aí eu volto ali, né, no breadcrumb, né, que é você não aceita as minhas migalhas, né? Você não está disposta a aceitar isso que eu quero te oferecer. Esse homem acaba sendo rejeitado por essa mulher porque ela opta pela qualidade de vida dela, pela qualidade emocional dela, e a negação ao homem. E aí você tem o celibato involuntário, que é quando o homem, nesse caso, né, é rejeitado. É um ciclo, né? É um ciclo. E essa rejeição, né, fomenta aqui as violências, que é também um sintoma. A mulher também opta pelo celibato voluntário, porque essa misoginia construída, fruto desse machismo estrutural, da cultura patriarcal, faz eu ter medo também de ser violentada. Então é um ciclo realmente, são duas coisas distintas, mas que elas se complementam nesse tempo em que as relações, Michele, elas estão cada vez mais fugazes.
E me diz uma coisa, Cris, porque assim, se a gente for pensar no histórico feminino, são muitas conquistas para que a gente pudesse chegar até o ponto de dizer, olha, eu vou fazer o celibato voluntário, de ter essa opção. Porque se a gente pensar até bem pouco tempo atrás, existiam os casamentos que eram arranjados, existia as negociações que envolviam essa mulher se casar com fulano, beltrano, sem que houvesse ali o consentimento dela. A partir do momento que a gente passa a ocupar o mercado de trabalho, ter independência financeira, entender que nós somos portadoras de direito, né, e cada vez mais a gente vai firmando essa estrada, é que a gente também desenvolve esse senso crítico para dizer, eu não me submeto mais a isso, né? Sim. Então é um outro momento que a gente vivencia que é crítico, mas de alguma maneira externa também uma possibilidade de externar a nossa vontade. E aí eu vou voltar agora num outro sociólogo, num clássico da sociologia, que é o Durkheim, né? O Durkheim fala que a sociedade, ela se sobrepõe ao indivíduo. Mas que sociedade? As instituições sociais, como família, igreja, Estado, e todas essas instituições, elas inculcam no indivíduo a ideia de ter um relacionamento. É como se a mulher, para ser completa, ela precisasse ter um relacionamento. A mulher, para ser completa, depois de um tempo de relacionamento, ela precisa dar frutos, ela precisa ter filhos, né? Mas quando a gente fala disso, estou falando de Durkheim, que escreveu no século XIX, dentro dessa cultura que você disse, os casamentos ainda arranjados, essa imposição do casamento para a mulher, não como uma opção, né? Sim como um fato em si. E aí a gente vem para o século XXI, né? Onde as mulheres ocupam mais espaços no mercado de trabalho, elas passam a ter independência real, então isso permite a elas, de certa forma, romper com esse ciclo que Durkheim chama de fato social, né? Que é esse satisfazer o que a sociedade impõe sobre nós. Então as mulheres vêm rompendo com esse fato social quando elas vêm dizendo não, né, a esse condicionamento social que me coloca como mulher efetivamente se eu tiver um relacionamento e ter filhos, né? Então hoje esse empoderamento feminino me dá a oportunidade de escolher. E por que eu falo do empoderamento feminino, Michele? Porque daí quando a gente pensa, por exemplo, nas mulheres que aceitam relacionamentos abusivos, que aceitam relacionamentos tóxicos, a gente está justamente falando de mulheres que muitas vezes não tem só a dependência emocional, ela tem a dependência financeira. Então estar no relacionamento é uma consequência, né, do momento que ela vive, da estrutura que ela vive. Então quando você tem mulher inserida no mercado de trabalho, se colocando cada vez mais como uma figura independente, né? Ou seja, como alguém que pode tomar as suas decisões, ela consegue bancar o discurso do celibato voluntário. Agora, você vai me perguntar, ela vai sofrer juízo de valor por isso? Eu diria que sim. A gente ainda vai sofrer juízo de valor por isso, né? Vai chegar a uma certa idade, vamos pensar que uma mulher aos 40, se ela não casou ainda ou ela não ter filhos, ela será cobrada por isso ainda pela sociedade. Agora, ainda que se tenha essa cobrança social, quando ela inaugura esse espaço de independência, ela consegue legitimar a escolha dela e bancar isso. E aí eu reitero, não é que eu não quero um relacionamento, mas eu quero algo que realmente seja efetivo, sólido e real, e que já que a ideia era completar, porque antes era para a mulher ser completa, ela precisa ter um parceiro, né? E aí independente de como esse parceiro é e o que ele oferece, inclusive se ele oferece abusos. Hoje não. Hoje eu tenho, por conta da minha autonomia, né? E aí o autocuidado passa a ser uma prioridade, a minha perspectiva de saúde passa a ser uma prioridade, eu quero me relacionar. Mas um relacionamento que me complete, não na perspectiva homem e mulher, mas no sentido de parceria, de porto seguro, de um relacionamento que realmente seja agradável para ambas as partes, né? Você acredita que esse movimento pode forçar uma
alteração no comportamento masculino? Ou isso ainda é muito distante? Porque assim, né, eu tenho visto de forma recorrente campanhas nas redes sociais para que os homens revejam seus comportamentos, a tal passada de pano que muito se fala, né, porque existe ali, vamos colocar que entre os homens, uma fraternidade muito forte, que ele pode nem conhecer o colega, mas se for para cobertar, para dar um jeito, ele vai referendar aquela história, né? A partir do momento que essas mulheres se posicionam, que elas dizem, esse tipo de relação com esse tipo de homem eu não quero mais, e se você for depender de sexo nessa condição você não terá, você acha que isso pode forçar uma mudança? Olha, eu diria para você que não a curto prazo, talvez a médio prazo, porque o celibato voluntário, eu diria para você assim, tem sido uma escolha recente das mulheres. Quando a gente pensa numa mulher empoderada, numa mulher que tem autonomia financeira, ela passa a fazer escolhas reais e efetivas e a bancar essas escolhas. Então, o que significa isso? Eu não tenho por parte da mulher A, ela aceitando aquilo que eu diria do breadcrumb, ou seja, as minhas migalhas. Mas um clique, né? Um próximo encontro, eu acho uma que queira. Então, assim, talvez a curto prazo, Michele, isso ainda não vai mudar o comportamento do homem. Mas, quanto mais as mulheres se empoderarem, né, quanto mais elas se reafirmarem, eu entendo que a gente vai sim trazer uma nova reestruturação desse pensamento masculino que ainda vê a mulher de maneira objetificada, de maneira descartável, que é o que o Bauman fala, né? Relações descartáveis. Nada é mais feito para durar. Qualquer possibilidade de conflito já me faz retirar. A possibilidade de sentir que eu tenho um compromisso real, eu prefiro me retirar. Então, assim, enquanto nós tivermos dentro das opções, e eu diria para você, Michele, as opções ainda são muitas, né? Ainda há, como eu falo, assim, não há como romper com isso que o Durkheim fala dessa imposição da sociedade sobre o indivíduo. Então, essa imposição da mulher ter um relacionamento ainda faz ela aceitar as migalhas em detrimento de um relacionamento que realmente seja completo. Então, se a mulher A não aceitar os meus moldes, vai ter a B que pode aceitar, vai ter a C que pode aceitar. Então, eles ainda vão buscar por essas relações frágeis, descartáveis, objetificadas, sem compromisso nenhum. Agora, se a gente pensar na estruturação da sociedade, Cris, porque assim, muitas vezes a gente explica a crescente onda de violência por famílias desestruturadas. A gente explica os problemas de transtornos ou ansiedade, depressão, adoecimento também por conta de uma falta de estrutura familiar. Quando eu olho para os relacionamentos e vejo essa falência, né, isso vai ter um impacto nessa organização que a gente conhece como sociedade, né? A gente pode experimentar um aumento de violência, uma desestruturação, um aumento do adoecimento mental. Como é que você vê isso, né? Esse ponto que a gente está abordando hoje pode trazer outras implicações para esse arranjo social? Eu entendo que sim, acho que a gente vai trazer muitas outras variáveis, inclusive até no componente, assim, começando por esse, que eu acho que é o preliminar aqui, da formação de famílias, né? Assim, a construção de família, a ideia de ter filhos, ela vai passando a ficar mais distante. Porque como eu não quero entrar em qualquer relacionamento, né? Isso vai interferir aí, consequentemente, na ideia de ter mais casamentos, tanto que, como eu te disse, dados de 2025, o Brasil é o país dos solteiros e não dos casados. Né? Ou se o filho nasce numa relação que está desfeita. Né? Desfeita. Isso é o que mais recorre. Inclusive, mulheres recorrendo a ter filhos, né, de maneira individual, inclusive também para cumprir um papel social, né? Porque parece que para ser mulher eu tenho que ser esposa e ser mãe.
Mas não só isso, eu acho que agora, voltando ao que você disse, sim, a gente vai criar uma nova reconfiguração social. Eu acho que isso vai começar a ser visto como um fenômeno social, porque a sociedade ainda é machista, a sociedade ainda é patriarcal, e a negativa da mulher ao homem gera mais violências, né? Então, como eu te digo, voltando ali ao incel, né? Ao celibatário involuntário, ele se torna misógino, ele faz discurso de ódio contra as mulheres, né? Ali ativa a violência sexual, a violência simbólica em relação às mulheres. Então, assim, eu acho que essa escolha pode fazer sim com que a gente tenha um aumento também de violência para com as mulheres. Porque o que é hoje, por exemplo, até a questão do feminicídio aí, né? Se não o ódio à mulher. Então, quando a mulher ela não aceita a submissão, né? Ou seja, quando ela não aceita um relacionamento frágil, descartável, qualquer, que não tenha um mínimo de estabilidade, ela acaba sendo vítima desse machismo, né, dessa característica do homem que precisa se autoafirmar, a figura masculina precisa da conquista para ele dizer que é homem. Então, eu creio que isso, ainda que seja algo respeitoso para a mulher, eu vejo assim o celibato voluntário como uma característica de autocuidado para a mulher, né? Mas isso pode gerar nos homens um sentimento reverso, né? Agora, tem outra variável também, né? Isso por parte dos homens. Mas, ao mesmo tempo, quando a mulher não se submete ao pouco, ela também fica distante dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos, que se tornam violências, né? Então, você tem as duas variáveis. Você atiça o homem pela rejeição, mas, ao mesmo tempo, quando ela se abstém desses relacionamentos que geralmente são tóxicos, geralmente são abusivos, ela está dizendo não a essas violências também. Pensando nas relações líquidas, né, que você trouxe pra gente de Bauman, dessa coisa de qualquer sinal de tensão, eu prefiro me retirar do que tentar superar aquilo. Isso não fala muito de um comportamento hedonista que a gente tem, que é só o prazer e a dor nunca, né? É só estar na boa vida, na onda alta, mas quando vem a ressaca, eu não quero ter o trabalho de tentar lidar com aquilo. Então, o que o Bauman fala que eu acho que é muito importante? Ele trabalha muito o conceito de liberdade. As pessoas não querem abrir mão de suas liberdades. Mas não abrir mão de liberdades não é estar exaltando o prazer ao máximo? Mas aí que tá, né? Vamos lá. Quando a gente fala da liberdade, não é da liberdade enquanto libertinagem, né? Mas na liberdade do sentido do quê? Se você pensa num relacionamento, você tá pensando em concessões, né? Sim. A vida de solteiro não é a mesma do que a vida de alguém que se relaciona. Então, nesse processo de concessões, eu penso que você começa a ter conflitos, né? E aí, ao invés de eu tentar resolver esses conflitos, mediar esses conflitos, eu preciso primar pela minha liberdade. Ou seja, até porque a liberdade, ela pressupõe aquilo que eu te disse. Eu posso achar uma outra opção que vai aceitar aquilo que eu tenho para oferecer, né? Então, assim, não a liberdade do ponto de vista só do desejo. Eu entendi como você quis dizer, assim, no sentido de que eu quero ter liberdade para ter várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que não só isso, mas olha só, eu quero ter liberdade de sair a hora que eu bem entender, porque isso é prazeroso. Sim. Não é? Eu não preciso negociar com o outro, olha, tal dia eu vou fazer isso e tal dia você faz isso. Eu vou ter que limitar aquilo. Sim. Né? Eu digo de liberdade e prazer, prazer no sentido de me autogovernar e fazer aquilo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Sim, então aí entra no que realmente eu vinha falando, né? Como o Bauman fala da liberdade, mas da liberdade não como libertinagem, que é o que as pessoas pensam, mas nos espaços, né? Eu penso que, assim, a própria ideia de espaços, ela ajuda a ter uma relação mais salutar, né? Cada um ter o seu momento. Até porque, assim,
Geralmente o casal tem ambientes de trabalho diferentes, tem círculos de amizade distintos. E isso é saudável para a manutenção da relação, do que somente aquela coisa de que eu preciso fazer tudo junto. Então, assim, a gente vive tempos em que a liberdade é algo que nós passamos a primar mais, mas não como sentido de libertinagem. Aí eu quero sempre ratificar isso, essa coisa do espaço, né? Então, aí você entra num relacionamento, você precisa fazer concessões. Os relacionamentos são passíveis de concessões. Não é que a pessoa vai te amarrar, né? A gente vai te amarrar se ela tiver numa relação abusiva. Aí sim, você tem a ideia de uma liberdade que precisa ser cerceada, né? Então, quando a pessoa percebe que talvez a sua liberdade pode ser cerceada, né? Ela prefere sair, porque sempre há uma próxima pessoa que talvez vai aceitar isso, né? Mas eu entendo, Michele, aí falando da liberdade, como algo que ela não é negativa, sabe? Mas o Bauman trata isso como sendo o quê? Né? A possibilidade de eu perder o mínimo de liberdade já me faz fazer aquela relação algo descartável, sabe? Eu acho muito interessante esse tocante que ele faz ao amor líquido, à liberdade, né? Porque quando você tem a ideia de liberdade, somos adultos, né? Adultos se relacionam, têm os seus espaços, né? Então a gente fala de respeito, aquilo que muitas vezes para as pessoas é falta de liberdade, né? São coisas distintas, mas quando o companheiro, e aí geralmente vem da parte do homem isso, o Bauman pontua isso, né? Geralmente da parte do homem, quando ele sente que esse senso de liberdade dele pode estar sendo colocado em xeque, né? Ele pode estar perdendo essa liberdade, é a fuga do relacionamento, né? Assim como eu quero pontuar uma outra coisa também, Michele, em relação ao celibato voluntário, de duas variáveis aqui. A gente tem o celibato voluntário como uma escolha, né, como um momento de autocuidado, até assim como sugestão para as mulheres assistirem aquele filme Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, né, que ela decide ficar um tempo sem relacionamento por escolha individual, por autoconhecimento, né? E ao mesmo tempo, ou seja, ali eu estou fazendo uma escolha, né? Eu quero estar sozinha. Agora veja, não como ideia de solidão, como ideia de solitude. Ou seja, eu não estou abandonada. Não é que ninguém me queira, não é que eu queira me isolar. É solitude, é entender aproveitar da minha companhia. Exatamente, eu quero aproveitar da minha companhia, eu quero me autoconhecer, eu quero ter esse autocuidado comigo. E esse filme Comer, Rezar e Amar, ele reflete muito isso. Então isso é um traço. Agora tem o celibato voluntário que ele vem com trauma, né? Os traumas constantes, os relacionamentos reiterados, frustrados, levam ao trauma e aí você tem o celibato voluntário no sentido de assim, olha, eu não quero mais viver esses tipos de relacionamento. Não me sujeito mais. Porque eu não me sujeito mais, eu não quero sofrer. E aí eu sugeriria o Fleabag, que também trata sobre isso, né? Ou seja, o cansaço dessas relações desgastantes, dessas relações abusivas, dessas relações tóxicas, descartáveis a qualquer momento, eu opto por ficar sozinha. Inicialmente pelo trauma, mas depois ela vem configurada de uma escolha pelo não aceitar menos do que aquilo que eu acho que eu mereço. E aí, Michele, só para fechar, né, dizer para as mulheres tentarem fazer essa separação. Não é solidão, é solitude, sabe? É uma escolha. Estar comigo mesmo e me compreender melhor pode me permitir, inclusive, ter uma relação mais saudável futuramente. E esse autoconhecer, esse processo de solitude, vai me permitir saber o que eu realmente quero, o que eu devo me sujeitar ou não, e geralmente aí é o não me sujeitar mais àquilo que eu entendo que eu não mereço. Ou seja, eu mereço mais. Você quer me oferecer esse básico? Isso para mim não é o suficiente. A solitude é uma opção.
Muito obrigada pelas informações. Obrigada, Michele. Sempre uma satisfação estar aqui contigo e fico à disposição para outras discussões. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí.